Bom, boa noite a todos. Tendo em vista aí as respostas das atividades, né, que eu andei verificando hoje, então tomei a decisão de que na aula de hoje nós vamos resolver os exercícios aqui, deixar registrado aqui nessa nossa gravação, de tal forma que todos possam visualizar essa gravação e poder tirar suas dúvidas, né? Então, para começar, eu gostaria de compartilhar a minha tela. Então, vou compartilhar a minha tela. Aqui está. O que eu estou salientando aqui é basicamente o fato de que nós vamos trabalhar com o nosso CLP padrão, né? O CLP que nós já acordamos que seria o CLP que a gente vai adotar durante essas primeiras aulas. Então, o nosso CLP padrão é esse aqui, que tem as entradas, né? As entradas do nosso CLP, e das 8 entradas, as 4 primeiras, né? As 4 primeiras entradas, elas estão recebendo dispositivos que estão normalmente abertos lá no campo, né? Enquanto que as 4 últimas estão recebendo dispositivos que estão normal fechado lá no campo, né? Dispositivos esses que podem ser, conforme a gente já falou na outra aula, botoeiras, chaves seletoras, sensores, ou seja, dispositivos que estejam realmente enviando sinais para o nosso CLP. Tá? Então, esse vai ser o nosso CLP padrão durante algumas aulas. E a aula que eu estava me referindo, ou seja, os exercícios que eu gostaria de resolver e que eu vou resolver, são esses daqui que nós ministramos lá na nossa aula do dia 23/9, tá? Então, esses são os exercícios que a gente vai trabalhar com eles hoje. Muito bem, vamos começar então pelo primeiro, né? O primeiro exercício aqui, que diz basicamente o seguinte: ao pressionar a botoeira B1, né? No caso, vamos trabalhar com uma botoeira aqui. Então, ao pressionar a botoeira B1, eu quero que a lâmpada 1 ligue e cele, né? Liga e sela. L1 só será desligado, né, se B2 ou B5 forem pressionados, né? Então, eu faço a ligação de L1 através de B1 e eu desligo L1 só através de B2 ou B5, né? Claro que sempre pressupondo que esses dispositivos vão ser acionados, ou seja, vou atuar nesses dispositivos, tá? Então, vamos abrir aqui o nosso LED Sim, só para ficar mais fácil de a gente fazer a confecção do LEDER, né? E depois fazer o teste. Então, o nosso exercício número 1 é esse daí, ao pressionar B1. Então, o que eu tenho? Lembrando do nosso CLP padrão, né? Lembrando que o nosso CLP padrão está lá presente. Então, a botoeira B1, né? O B1 trata-se de uma botoeira que está no repouso normal aberto, né? Normal aberto. Então, a botoeira B1 está normal aberto. E com ela eu quero fazer o quê? Ao acionar ela, eu quero ligar alguma coisa. Essa alguma coisa, no nosso caso, é a lâmpada L1, né? A lâmpada L1. Então, como eu estou trabalhando com uma botoeira NA no campo e eu quero ligar alguma coisa, então trata-se de uma lógica normal, né? Como nós vimos lá na nossa aula do dia 22 e do, né? Trata-se de uma lógica normal. E se é uma aula, e se é uma lógica normal, então para ligar eu vou utilizar a instrução contato lógico normal aberto. Então está aqui o contato lógico NA e ele me pergunta qual é o endereço. Então botoeira B1,
A gente já fez isso para facilitar a vida de todo mundo. Então, a botoeira B1, ela está conectada na entrada do CLP, que é o IP1. Então, está aqui, ó, IP1, né? Muito bem. Então, a gente já sabe, pelo descritivo do meu projeto, que esse sinal, quando for ativado, né, quando houver a continuidade lógica, ele tem que ligar a minha saída, ligar a saída que está conectada em L1. Então, a minha saída, vamos pegar aqui a minha saída, vamos colocar a saída aqui. Então, a lâmpada L1, agora falando das nossas saídas, né, ela está conectada na saída OP1, né? OP1. Então, tá aí. Então, isso faz com que a saída O1 seja acionada quando? Quando houver continuidade. Quando houver continuidade, significa que a botoeira B1 foi acionada. Muito bem, vamos continuar. Então, em seguida fala o seguinte, L1 só vai desligar se B2 ou B5 forem pressionados, né? Então, é uma lógica ou, né? Uma lógica ou e é uma lógica para desligar. Então, lembrando que B2 é uma botoeira também, que está normal aberta no repouso, né? É uma botoeira que está lá no campo normal aberta no repouso, né? Se ela é normal aberta e agora eu quero que ela faça o papel de desligar, então desligar, e ela é normal aberta, então eu vou utilizar aqui no meu programa, conforme nós vimos lá, a lógica ou contato lógico, melhor dizendo, né, normalmente fechado, né, normalmente fechado, ou seja, o contato lógico normalmente fechado, na lógica normal, ele é utilizado para desligar alguma coisa. Então, muito bem. Agora, aonde que está conectada a nossa botoeira B2? A nossa botoeira B2 está conectada em IP2, tá? Então, tá aí, IP2. Então, está aqui a primeira condição para desligar. Mas não é só essa, né? No nosso descritivo, fala também que pode ser desligado através do acionamento de B5. B5. Só que lembrando do nosso CLP padrão, então B5, no nosso caso, trata-se de uma botoeira normal fechada, né? B5, ela é normal fechada. Se ela é normal fechada e eu quero desligar, então eu vou utilizar a lógica inversa. Lógica inversa pressupõe o quê? Pressupõe que eu vou usar um contato lógico normal aberto. Então está aqui, ó, um contato lógico normal aberto de quem? Da botoeira B5. B5, como a gente sabe lá do nosso CLP padrão, é conectada em IP5, né? O endereço do CLP em que recebe essa botoeira é o IP5. Muito bom. Então tá aí, né? Só nós falta só uma coisa aqui, né? O fato de que quando eu ligo esse dispositivo, ele tem que selar. Pelo menos é assim que está pedindo no nosso descritivo. Se no nosso descritivo não pedisse para selar, a resposta estaria já elaborada, estaria pronta. Mas não, eu quero selar. Se eu quero selar, então eu vou selar a condição de quem? A condição de ligar, né? Então, vamos criar o selo, conforme nós vimos lá nas nossas aulas. Vou criar um selo aqui, né? E vou supor que o início do selo comece aqui e o final do selo comece e termine aqui. Muito bem. Ele desenhou o selo, é isso mesmo que eu quero? Sim, é isso mesmo que eu quero. Então, eu dou um OK aqui. E aí, o que vai ser o objeto do nosso selo? O que eu devo selar? Eu devo selar a minha saída, né? Obviamente, é a minha saída. E como nós vimos naquela mesma aula, o melhor jeito de fazer o selo dessa forma é utilizando este endereço, ou seja, uma vez que essa saída foi ligada, ela vai permanecer ligada mesmo quando eu desligar a botoeira B1, né? Como é que eu faço isso? Simples, pego lá
uma instrução contato lógico normal aberto, coloco aqui no selo e dou o endereço de quem? O endereço da minha saída, né? Minha saída O1, OP1. Então, está aqui a minha saída OP1, tá? Minha saída OP1. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o selo, ou seja, I1 aqui é a condição para ligar, O1 é a condição para manter ligada, e I2 e 5 é a condição para desligar. Muito bem, vamos testar isso aqui para ver se realmente funciona da forma que nós estamos pedindo no descritivo de funcionamento. Claro que antes de fazer a simulação, a gente sempre tem que colocar os dispositivos nas condições em que eles estão. Então, o que eu tenho? Eu tenho B0, B1, B2 e B3, essas botoeiras estão normal aberto no campo. IP0, IP1, IP2 e IP3 tem que ficar aberta aqui na hora da minha simulação. Já ao passo que B4, B5, B6 e B7, elas estão fechadas. Então, eu vou lá, fecho aqui, né? Fecho todas elas, para que a gente possa fazer a simulação na condição real que nós estamos trabalhando. E agora sim, eu posso iniciar o teste. E o teste vai levar em conta o descritivo. Ao pressionar a botoeira B1, L1 liga e sela. Então, vamos apertar a botoeira B1, no caso aqui, ela está mostrada aqui no nosso simulador como sendo conectada no nosso endereço IP1, então eu ligo. Ao ligar a botoeira, eu aciono, eu ligo a lâmpada, né? Ligo a lâmpada, e se eu desligar o IP1, eu tenho que manter ela ligada porque existe a condição do selo. Então está aqui, ó, o selo está executando a função dele. Muito bem, então essa primeira parte está funcionando, está correta, sem nenhum problema. Tá? Agora vamos ao desligamento. O desligamento diz o seguinte, ó, L1 só desligará se B2 ou B5 forem pressionados. Então, é um ou outro, né? Ou B2 ou B5, ou B2 ou B5. Então, vamos ver se vai funcionar, né? Ou seja, B2, se uma botoeira aberta, está ligada na entrada de P2. Então, se eu acionar IP2 aqui, ou seja, se eu acionar a botoeira, eu tenho que desligar a lâmpada. Vamos ver se ela desliga. Desliga, né? Então, está funcionando. Muito bem. Vamos ligar de novo, só para a gente fazer o teste completo, né? O teste está completo. Também tem a condição de desligar através de B5, né? Só que B5 ela é normalmente fechada lá no campo. Está aqui, ó. Ela está fechada, né? Ela está fechada. Então, quando eu aciono, ela abre. Se ela abre, quando ela abrir, eu tenho que desligar a lâmpada. Está aí, ó. Desligou a lâmpada, né? Então, dessa forma, o nosso primeiro exercício está feito aí de tal forma que está funcionando, está funcional. Eu percebi nas respostas que eu recebi dos alunos é que existe uma ligeira confusão aqui. Então, é importante que vocês lembrem sempre do fato de eu estar trabalhando com lógica normal ou com lógica inversa, né? Senão, eu acabo cometendo esse tipo de erro e aí a coisa não funciona, o programa não funciona, né? Deixo um espaço aqui para ver se alguém quer se manifestar, se tem alguma dúvida. Aliás, deixa eu ver, um minutinho. Só temos Letícia presente. Dúvidas, Letícia? Ok, vamos continuar. Letícia está presente só na alma. Então, vamos em frente. O próximo exercício, né? O próximo exercício, vamos aqui
desligar o nosso simulador, vamos abrir uma outra lógica, né? Totalmente zerado, né? Vamos manter os quatro fechados porque nós estamos trabalhando com o CLP padrão. Então, vamos manter esse daqui fechado. Muito bem, o que diz o nosso próximo exercício? Está aqui, ó. Segundo, ao pressionar a botoeira B1 e B2 ao mesmo tempo, ou seja, conjuntamente, B1 e B2 devem ser pressionados conjuntamente. O que acontece? L1 e L2 ligam e selam, né? L1 e L2 ligam e selam. B3 desliga só L1 e B5 desliga só L2, né? B3 desliga só L1 e B5 desliga só L2, tá? Bom, o que nós temos aqui? Só de fazer a leitura, né? Ao fazer a leitura, a gente observa que as condições para ligar estão tranquilas, né? Eu tenho que acionar as duas botoeiras ao mesmo tempo, né? Tranquilo, isso é muito simples, acho que todo mundo sabe fazer. A grande sacada desse exercício, né, onde a gente tem que prestar um pouco de atenção, é no fato de que eu tenho uma botoeira para desligar uma das lâmpadas e outra botoeira desliga a outra lâmpada, né? A botoeira B3 desliga L1 e a botoeira B5 desliga só L2, né? Só a outra lâmpada, L2. E também sempre observar o fato de que eu nunca posso ter numa mesma linha duas saídas em série, né? Isso não existe em programação, né? Em programação não existe. Então, muito bem. Então, vamos executar esse exercício aí para a gente ver como é que funciona. Vamos pensar primeiro na lâmpada L1, né? Primeiro vamos na lâmpada L1, depois a gente vai na lâmpada L2, né? Depois a gente faz a lâmpada L2. Então, a lâmpada L1, o que eu tenho? Eu tenho duas botoeiras, no caso B1 e B2, as duas são NA, né? Lá no campo, né? São NA no repouso. Então, eu tenho que pressionar B1 e B2 ao mesmo tempo, uma lógica em série. Então, vamos colocar uma lógica em série, né? A B1 está no endereço IP1, está aqui, né? E a B2 está no endereço IP2, está aqui também, tá? Acredito eu que aqui não exista dúvida por parte dos alunos, né? As duas botoeiras estão em série, aqui, né? Aqui na lógica, apesar de que lá no campo elas são individuais. A botoeira B1 está ligada numa entrada, a botoeira B2 está ligada na outra entrada. Mas como a lógica está pedindo que a lógica de programação, o descritivo de funcionamento, está pedindo que essas duas botoeiras sejam acionadas ao mesmo tempo, por isso que eu coloquei aqui as duas em série, né? E essas duas em série, em série, elas vão fazer com que a lâmpada 1, que é aquele objeto nosso que nós estamos estudando agora, a lâmpada 1 acenda. Então, eu vou lá, a minha lâmpada 1, né? A minha lâmpada 1, a gente sabe que está ligada na saída OP1, né? OP1. Elas têm que ligar e têm que selar. Ou seja, no caso, como eu estou trabalhando só com a lâmpada 1, eu tenho que fazer o selo da lâmpada 1, né? E vai selar. Então, vamos criar o nosso selo aqui, né? E isso, né? A gente já sabe como é que se faz isso, está aí criado o nosso selo. Está correto? Sim, está correto. E qual é o objeto do selo? Onde que eu vou selar? Eu vou selar a saída O1. Então, a melhor forma de fazer isso é utilizar tato lógico NA
do nosso endereço de O1, ou seja, o endereço da minha saída, né? Então, beleza, tá aí, ó, endereço da minha saída. Muito bem. Então, a parte que diz respeito a ligar a lâmpada L1 está feita, né? Muito bem, agora eu preciso desligar a lâmpada 1, né? Preciso desligar. Então, B3 desliga só L1. B3 desliga só L1. B3, como a gente sabe, né? O nosso CLP padrão mostra para nós que B3 é NA, normalmente aberto no campo. Se é NA, normalmente aberto no campo, então eu vou usar uma lógica de desligar. Se eu vou usar uma lógica de desligar, eu tenho que usar aqui o contato lógico normal, né? Uma lógica normal. Como eu estou falando de B3, B3 está no endereço IP3. Então tá aí, ó, IP3, né? IP3. Que mais? Ah, com relação à lâmpada 1 é só isso, né? Com relação à lâmpada 1 é só isso. Então vamos testar, vamos simular. Essa é a parte muito importante. É sempre importante que a gente tenha a condição de testar, porque senão eu posso estar com um engano, né? Então vamos ligar o nosso simulador. Está aqui ligado o nosso simulador. Já sabemos que IP4, IP5, IP6 e IP7 que se referem às botoeiras fechadas, então aqui no simulador já estão fechados. IP0, IP1, IP2 e IP3 estão abertos. Então, o nosso enunciado diz, ao pressionar B1 e B2 ao mesmo tempo. Então, B1, né? Se eu apertar só B1 não acontece nada, tenho que apertar B2 também. A hora que eu aperto B1 e B2, a minha lâmpada vai acender, né? A minha saída vai ser energizada e a minha lâmpada vai acender. E aí eu vou ter que testar o selo, ou seja, o selo, se eu desligar qualquer uma das botoeiras que eu acionei, ela vai derrubar esse ramo aqui. Vamos ver se isso acontece. Está aqui, né? Aconteceu, IP2 também aconteceu, então eu tenho o selo ativo, né? O selo está perfeitamente ativo, né? Então, dessa forma, eu consigo visualizar que está funcionando corretamente essa primeira parte do nosso exercício, tá? Primeira parte do nosso exercício, ok? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma dúvida. Vamos continuar. E agora vamos falar da nossa lógica 2, né? Da nossa rang 2, que na realidade, como a primeira é 0, a segunda é rang 1. Ah, então vamos continuar nesse mesmo estilo. Então, o que eu tenho? Bom, B1 e B2 também deveriam ligar a lâmpada a mais, né? Temos só um. Então, vamos repetir a lógica aqui, né? Então, eu tenho aqui I1, né? I1, tá aqui, perfeito. Né? Tenho I2, tá aqui I2, perfeito, perfeito, né? E isso é válido quando forem as duas acionadas ao mesmo tempo e eles vão energizar a saída O2. Então, está aí a saída O2. Por que a saída O2? Não se esqueçam que eu estou falando da lâmpada 2 agora, né? Lâmpada 2. Então, está aí, lâmpada 2. Bom, da mesma forma, eu preciso selar. Por quê? Eu quero ter a condição de que quando eu perder essa condição aqui de continuidade, a lâmpada continue selada. Então, vou lá, crio um selo, né? Crio um selo, está aqui o meu selo, sem nenhum problema, só que agora o selo tem que ser de O2. Então, vou utilizar aqui o meu O2, né? Meu O2, aqui, ou seja, a saída da minha lâmpada, O2, né? Então, de tal forma que aqui são as condições para eu ligar, aqui é a condição para manter ligado. Condição para ligar,
condição para manter ligado. E quem desliga a lâmpada 2? Vamos olhar no enunciado e observar que quem desliga é B5. B5. B5 é uma botoeira que está fechada, né? Botoeira que está fechada. Muito bem, se ela está fechada e ela vai ser acionada para desligar, então eu tenho que utilizar a lógica invertida. Lógica invertida para desligar significa que eu vou usar um contato lógico NA. NA de quem? De IP5. Está aqui, IP5. Ou seja, venho aqui e aciono IP5. Né? Dessa forma, eu consegui resolver completamente o exercício número 2. Falta só fazer a simulação, o teste, né? Para a gente ver se de fato isso está acontecendo. Então vamos simular, né? Vamos simular, lembrando sempre que eu tenho que colocar os dispositivos de campo na condição real em que eles estão. Então, eles já estão, que nós já deixamos aqui desde o primeiro exercício. Então, está aqui a condição real. Muito bem. De que diz o problema? Ao pressionar B1 e B2 ao mesmo tempo, tenho que ligar L1 e L2. Vamos ver. Então, apertei B1, apertei B2. Liguei as duas lâmpadas, L1 e L2. Né? Acionei as duas saídas, L1 e L2. Excelente. Vamos testar o selo agora. Ou seja, se essas botoeiras forem com retorno por mola, ou seja, eu tirei o dedo, elas retornam, as lâmpadas continuam acesas, ou seja, as saídas continuam acionadas através do selo. Através do selo. Ah, muito bem. E aí está funcionando muito bem. Aí agora a continuidade. B3 desliga só L1. Então, B3, a hora que eu acionar B3, que está conectado na entrada IP3, eu vou desligar só a saída onde está conectada a lâmpada 1. Né? Então, vamos lá. B3, ao acionar B3, o que acontece? A lâmpada 1 apaga. Né? Lâmpada 1 apaga. Está funcionando. A outra permanece acesa, claro, porque está tratando de outro tipo de programação. Né? E quem é que desliga a lâmpada 2? B5. B5, como a gente não pode esquecer, normalmente fechado no campo. Normalmente fechado no campo, se eu acionar, o que vai acontecer? Está aqui o B5, né? Que está conectado em IP5. A hora que eu acionar aqui, ela vai abrir. A hora que abrir, tem que desligar essa lâmpada. Vamos ver se isso acontece. De fato, aconteceu. Né? Ou seja, fizemos o programa, fizemos o ladder e testamos. Ou seja, eu tenho plena consciência, estou totalmente seguro de que se eu precisar colocar isso no meu CLP real, lá na minha máquina, esse programa está totalmente funcional. Essa aqui é a grande vantagem. Né? Então, está perfeito aqui também. Né? Exercício número 2. Voltamos aqui. Temos alguma dúvida? Alguém quer se manifestar? Ótimo. Então, continuando, né? Continuando. Então, para continuar, eu vou desligar o meu simulador, vou abrir uma lógica totalmente nova, né? Uma lógica totalmente nova para a gente falar do nosso terceiro exercício. O nosso terceiro exercício, ele diz o seguinte: ao pressionar B5, né? Ao pressionar B5, L1 e L2 ligam e selam, né? Ponto. B1 desliga só a lâmpada 1, B2 desliga só a lâmpada 2 e B3 desliga ambas. Então, aqui já o exercício ficou um pouquinho melhor, né? Ou seja, já se torna um pouco mais real esse tipo de aplicação que a gente pode ter em qualquer indústria, em qualquer máquina,
em qualquer equipamento, né, em qualquer processo da minha empresa. Então, lembrando sempre que B5 trata-se de uma botoeira que está fechada lá no campo, né? Fechada, ela é em repouso, ela está fechada. Por outro lado, B1, B2 e B3 são botoeiras que estão normalmente abertas lá no campo, né? Então, B5, por aquilo que nós conversamos nas nossas aulas do dia 22 e 23, B5 tem que usar uma lógica invertida, ao passo que B1, B2 e B3, como elas são botoeiras que estão NA no campo, elas têm que utilizar uma lógica normal, né? Lógica normal. Muito bem. E aí, de novo, como eu estou trabalhando com elementos distintos para desligar, né? B1 desliga L1, B2 desliga L2, B3 não, desliga todas. Então eu tenho que trabalhar de novo com duas lógicas separadas, né? Duas lógicas separadas, senão eu não consigo fazer essa lógica dentro do meu CLP, dentro do meu ladder, né? Necessariamente eu não preciso ter um CLP, eu posso estar fazendo no meu caderno essa lógica aqui sem nenhum problema, né? Então vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Vamos primeiro pensar só em uma das lâmpadas e em seguida pensamos na outra. Então vamos focar primeiro na lâmpada L1, né? Vamos focar primeiro na lâmpada L1. Então vamos abrir o nosso LED Sim aqui, que permite a gente criar o programa e que permite a gente testar o programa. Então vamos lá, lá diz o seguinte: ao pressionar B5, L1 liga e sela, né? Como eu disse, estou esquecendo momentaneamente L2. Então, ao pressionar B5, L1 liga e sela. B5 é normalmente fechada, ou seja, se eu for ligar alguma coisa com um elemento, um dispositivo que está normalmente fechado, eu tenho que usar lógica invertida. Lógica invertida significa o quê? Então, eu vou utilizar aqui um contato lógico normal fechado. Esse contato lógico normal fechado está associado a quem? Está associado à minha botoeira B5. A minha botoeira B5, como a gente sabe, está ligado em IP5. Então, coloquei ali IP5, né? IP5, então, ao pressionar IP5, eu tenho que ligar L1. Então, vamos ligar L1, né? Aqui, está aqui, ó, L1. L1 a gente já sabe que está conectado à saída OP1, está feita aí, né? Ou seja, mas eu preciso ainda, não posso me esquecer da selagem, né? Do selo, né? O selo é importante para poder atender o descritivo de funcionamento. Então, vou criar o selo, criando o selo nesse ponto, criando o selo até aqui, esse ponto, para ficar visível, né, para todo mundo, para não haver nenhum tipo de problema de visibilidade. E aqui eu tenho que selar quem? Vou ter que selar a saída O1, OP1, né, a saída de L1. A gente sabe que a melhor forma de fazer isso, de novo, é usar um contato lógico normal aberto com o endereço da minha saída. Minha saída, endereço O1. Então, está aqui, ó, endereço O1, né? Então, dessa forma, eu estou ligando a minha saída e aqui eu estou mantendo ligada a minha saída. Tá? Muito bem. Continuando, né? Que mais? Aí eu sei que L1, vamos nos preocupar só com L1. L1, quem desliga L1? B1, né? B1 desliga L1. Mas eu também sei que B3 desliga L1 também. Então, além de B1, eu tenho também B3, né? B1 e B3, ao serem acionados, desligam L1. Muito bem, B1 e B3, botoeiras normal aberto no campo, né? Normal aberto no campo, portanto, lógica normal. Se é lógica normal e eu quero desligar a minha saída, eu tenho que usar
contato lógico normal fechado, né? Normal fechado. Então, venho aqui, contato lógico normal fechado para quem? Para botoeira B1. B1, como a gente sabe, está lá em IP1. Então, colocamos aqui IP1. Muito bem. E a outra condição relacionada com B3. B3 também é NA. Se B3 também é NA, também vai usar a lógica normal. Se é lógica normal, contato lógico normal fechado para desligar. Então, vou colocar aqui, contato lógico normal fechado, endereço de B3, como a gente sabe, é IP3. Está aí, ó, IP3, tá? Dessa forma, eu tenho condição para ligar aqui em IP5, condição para manter ligado em OP1 e condição para desligar, ou melhor dizendo, condições para desligar, são duas, né? Duas em série, né? Duas em série, porque qualquer uma das duas que eu acionar vão desligar OP1. Né? Vamos fazer a segunda lógica, aí a gente faz a simulação. Por que a segunda lógica? Porque o programa está pedindo também que L2 seja contemplado. Então, vamos abrir aqui uma segunda lógica, e essa segunda lógica também vai começar com acionamento de B5. Então, B5 está aqui, vou acionar através de IP5, claro, porque é o endereço onde está associada a botoeira B5, está aqui o IP5, e agora eu tenho que colocar aqui a minha saída relacionada com a lâmpada L2. Então, venho aqui, lâmpada L2, no nosso caso, a gente sabe que está em OP2, né? Sempre lembrando do nosso CLP padrão, né? Senão a gente se perde, né? Senão a gente fica louco, né? À medida que vai desenvolvendo a lógica. Muito bem, não posso esquecer do selo, o selo continua válido nesse caso, então vamos colocar aqui o selo vindo desse ponto até esse ponto, tá certo o selo, é esse mesmo, só que agora o selo vai ser aplicado em OP2. Se é OP2, então vou colocar aqui uma condição de OP2, né? Tá aqui, OP2, beleza? Perfeito. Então, o que que eu tenho aqui? Liguei através de IP5, ou seja, a botoeira 5, acionou a saída, selou. Né? E agora o desligamento de L2. O desligamento de L2, pelo nosso descritivo de funcionamento, ele vai ser através de quem? De B2 e B3, né? B2 e B3, ou seja, eu tenho também duas condições, B2 e B3. B3 a gente já sabe, B2 nós estamos falando dela agora, B2 também é normalmente aberto no campo, né? B2 é normalmente aberto no campo. B3 a gente já sabia que é normalmente aberto no campo. E elas vão ser utilizadas para desligar. Normalmente, a se é na lógica normal, eu tenho que usar um contato lógico NF. Um contato lógico de NF para B2. B2 a gente sabe que está lá em IP2, está aqui IP2. E um contato lógico para desligar com B3, né? B3 a gente também sabe que é NA lá no campo, então vamos usar o NF aqui para poder fazer exatamente da mesma forma e não trazer nenhum tipo de dificuldade no entendimento. Né? Muito bem. Bom, só falta a gente testar. Vamos testar para ver se isso está funcionando. Então, de novo, antes de começar o teste, verificamos se os dispositivos estão realmente na condição real. Tem um aqui que não está, né? IP3 ele tem que estar aberto, ou seja, na condição normal, né? Na condição de repouso, ele é NA, né? Ele é NA, os outros 4 são NF. Ligamos o nosso simulador e vamos ao teste. Ou seja, o teste temos que olhar no descritivo, né? O descritivo tem que ser
sempre o meu parâmetro de teste também. Ao pressionar B5, então B5, como nós já dissemos, trata-se de uma botoeira NF lá no campo. Se eu acionar B5, o que vai acontecer? As duas lâmpadas vão acender, né? L1 e L2. Muito bem. Se eu tirar o dedo, ou seja, se a botoeira lá for com retorno por mola a condição de repouso, ou seja, voltou, o selo continua, o selo continua funcionando, né? O selo continua funcionando, ou seja, a condição da botoeira foi perdida, porque ela voltou a fechar, né? Ela voltou a fechar, então por aqui eu já não tenho mais continuidade lógica, e nem aqui. Porém, o selo está segurando as duas lâmpadas acesas, né? A condição de ligar e a condição de manter ligado estão sendo atendidas perfeitamente, né? E falta só ver a condição de desligar. Então, a condição de desligar, eu vou ter duas, né? A condição de desligar, ou seja, B1, né? B1 desliga só a lâmpada 1 e B3 desliga tudo, né? Vamos começar por B3, que acho que fica mais fácil de a gente visualizar. Então, B3, a hora que eu acionar B3, tem que desligar as duas lâmpadas, né? B3 está ligada aonde? Na entrada IP3. Então, eu vou acionar B3, as duas lâmpadas foram desligadas. As duas saídas foram desenergizadas, tá? Então, voltamos à condição normal. Vou de novo ligar as duas lâmpadas para a gente fazer o teste individual agora, né? E o teste individual fala o seguinte: B1 desliga só L1. Então, se eu acionar a botoeira B1, eu tenho que desligar só a lâmpada 1. Se eu acionar a botoeira B2, eu só vou desligar a lâmpada 2. Vamos ver se isso ocorre mesmo. Está ali, ó, está ocorrendo, né? Então, de novo, esse meu programa está totalmente funcional. Dessa forma, eu estou seguro, né? De fato, se eu tiver que fazer esse programa, se eu tiver que colocar esse programa lá no meu CLP, ele já foi testado, ele já foi exaurido, ou seja, está totalmente funcional. Então, eu posso simplesmente guardar esse programa para que eu possa, depois, lá no campo, fazer a colocação dele no CLP e assim dar andamento no processo normal, né? Então, podemos desligar aqui o nosso simulador e agora nós partiríamos para o nosso quarto exercício. Mas, antes disso, dúvidas? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Muito bem, vamos de novo, então. Vou abrir um outro programa e vamos para o nosso quarto e último exercício, né? Quarto e último exercício que nós passamos naquela oportunidade. Vou abri-lo aqui para ficar mais fácil. Opa, foi demais. O nosso quarto exercício diz o seguinte: ao pressionar a botoeira B0, né? Ao pressionar a botoeira B0, L1, L2 e L3 ligam e selam, né? Aparentemente, isso é muito fácil, né? Ao pressionar B0, L1, L2 e L3 ligam e selam. Muito bem. B1 desliga só L1, B2 desliga só L2 e B3 desliga só L3. Opa, de novo, aqui condições de desliga diferenciadas para cada saída, ou seja, para cada lâmpada. Ou seja, a botoeira B1 vai só desligar L1, a botoeira B2 só vai desligar L2 e a botoeira B3 só vai desligar L3. E tem mais uma condição. B5 e B6, se nós pressionarmos as duas conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo, elas têm que desligar todas as lâmpadas, né? Tem que desligar todas as lâmpadas.
Esse também já é um projetinho bastante real do que acontece na indústria, né? Bastante real mesmo, né? Muitas máquinas têm essas condições, às vezes não é com botoeira, às vezes é com sensor, né? Sensores diversos que uma máquina pode ter, então os sensores têm todos uma lógica de funcionalidade que pode levar a algum problema, algum projeto semelhante a esse, tá? Então, vamos fazê-lo aqui para a gente ver se ficou tudo fácil, né? Então, vou abrir aqui o meu Ladder, ele já está prontinho. Então, vamos colocar só as condições de repouso, né? Temos que sempre fazer tudo isso nas condições de repouso, principalmente quando for fazer o teste. Não podemos esquecer disso, senão pode dar resultados errôneos e levar a gente a conclusões erradas, né? Então vamos lá, vamos trabalhar também, como nós temos condições de desligar distintas para cada saída, vamos trabalhar com 3 saídas. Se são 3 saídas, vamos trabalhar com 3 lógicas, né? 3 lógicas distintas. Uma lógica para a lâmpada 1, uma lógica para a lâmpada 2 e uma lógica para a lâmpada 3. Muito bem, então vamos lá. Então o que eu tenho aqui de novo? Botoeira B0. Então a botoeira B0, a gente sabe que ela é NA no campo. Botoeira B0, ao ser acionada, ela vai ligar as 3 lâmpadas. Então vamos trabalhar primeiro com L1, né? Para a gente não fazer nenhum tipo de confusão. Ah, posso colocar L1 aqui já? Pode, claro que pode, ó. OP1, tá aqui, ó. Isso aqui é a minha saída de L1. Quais são as condições? Primeiro, a condição de ligar. A condição de ligar está muito fácil. IP0, já sabemos como faz isso, já fizemos aí 4 vezes, né? Então, IP0, está aí, ó. IP0 e vamos criar o selo. Vamos criar o selo, né? Selo criado. Selo de quem agora? De OP1, né? Da lâmpada 1, né? Da lâmpada 1. Então, contato lógico normal aberto, lâmpada OP1. Tá feito, tá? OP1. Muito bem. Então, aí acho que não tem dúvidas. Bom, o que mais? B1 desliga só a lâmpada 1. Então, olha aí, ó, B1 desliga só a lâmpada 1, que é justamente a lâmpada que a gente está tratando. B1 está normalmente aberto no campo. Condição de desligar significa lógica normal. Lógica normal para desligar, contato lógico normal fechado. De quem? IP1. Né? IP1. Tá aí, ó, IP1. Né? Muito bem. O que mais? B5 e B6 ser pressionadas conjuntamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho que lembrar das condições, eu tenho que fazer um programa que atenda o descritivo. Imaginem que isso vem no manual do seu produto, no manual do seu equipamento, no manual do seu sistema. Eu não posso criar uma lógica diferente, né? Eu tenho que fazer uma lógica que atenda essas condições, né? Então, para atender essa condição, B5 e B6, se pressionados juntos, o que vai acontecer? B5 e B6, como é que eles estão no campo? B5 e B6, eles estão normalmente fechados no campo, né? Normalmente fechado. Aí o que eu quero fazer aqui? Se pressionados juntos, desligam. Se pressionados juntos, desligam. Se pressionados juntos, desligam. Então, eu tenho que criar aqui uma lógica que atenda a esse requisito. Então, vamos atender esse requisito. Então, está aqui, ó, IP5, né? IP5, e eu vou criar um selo. Vou criar um selo. Por que eu vou criar um selo? Porque eu estou trabalhando com 2 condições distintas, né? I5 e 6, ou seja, B5 e B6. B5 e B6. Vamos colocar aqui o contato lógico normal aberto de IP6. Está aí, ó, IP6, tá? Isto é, essa é a condição de L1, né? É a condição de L1.
Vamos fazer diferente agora, né? Vamos testar a condição de L1, depois a gente testa as outras também. Mas vamos testar a condição de L1 só para a gente ver como é que funciona. As minhas condições básicas para fazer o teste estão sendo atendidas? Estão. Vou ligar o meu simulador, liguei o meu simulador. Tá? Ou seja, na condição de repouso, está todo mundo desligado, sem nenhum problema. Quem é que liga a lâmpada L1? B0. Então, venho aqui, acionei B0, a minha lâmpada L1 acendeu. Se eu, por acaso, desligar B0, a minha lâmpada L1 continua acesa pelo selo. Né? O selo me garante isso. Né? Que mais? B1 desliga só L1. Então, B1 deveria desligar L1. Vamos ver se desliga. L1 está aqui, B1 está aqui. Se eu acionar, desligou L1. Perfeito. Desligou L1. Né? Vou ligar de novo, só para a gente continuar o teste. Né? Vou ligar de novo para a gente continuar o teste. Agora, o que acontece? O nosso descritivo pede: devemos pressionar conjuntamente B5 e B6. B5 e B6 pressionadas conjuntamente, né? Então, B5 e B6. Se eu pressionar só uma, vai desligar a lâmpada? Claro que não, né? Não vai desligar, porque não é isso que está pedindo no meu descritivo de funcionamento. Então, eu tenho que apertar as duas, né? B5 e B6. Ao apertar as duas, desliguei. Né? Desliguei a minha lâmpada 1. Então, esta é a lógica correta que a gente tem que fazer neste caso. Né? Se pressionarmos conjuntamente as duas botoeiras, elas vão desligar a lâmpada 1. Na realidade, ela está escrito que vai desligar tudo. Então, essa lógica tem que estar presente em todas as lâmpadas. Né? Em todas as lâmpadas. Vamos fazer, então, todas as lógicas para a gente ver como é que isso funciona. Então, beleza. Então, a condição de 0, ela está presente aqui também. Né? E 0, ok. A condição aqui é O2, então já vamos colocar aqui O2. O2, ok. Né? Vamos criar o nosso selo. O nosso selo, está aqui criado o nosso selo, ok. Só que agora o selo é de O2, está aqui O2. O2, ok, muito bem. Quem é que desliga a lâmpada 2? Quem desliga a lâmpada 2 é B2. B2 normalmente aberto no campo. Então aqui eu vou usar o nosso I2, perfeito. Perfeito, tá certinho. E quem é que desliga todo mundo? B5 e B6. Então, é a mesma lógica, né? Exatamente a mesma lógica. Eu vou colocar até no mesmo lugar. B5, ok. B6, tenho que criar o selo. Então, vamos criar o selo aqui. Vamos criar o selo aqui. Ok. Só que aqui vai ser B6. Então, vem aqui. IP6. Muito bem. Está feito. 5 e 6. O2. E agora, por último, a lâmpada 3, ou a saída 3. Já vou colocar ela aqui. Né? Saída 3 está aqui. Saída 3 está aqui. Muito bem. O botão IP0 é que vai ligar a lâmpada 3 também. IP0, ok. Vamos fazer o selo, certo? Aqui, sim, de O3, então venho aqui, O3, perfeito, tá perfeito, muito bem. Quem é que desliga unicamente a lâmpada 3? B3, B3 desliga, B3 é NA, então eu tenho que usar aqui um contato lógico normal fechado. Contato lógico normal fechado de IP3. Muito bem. E quem desliga todo mundo, inclusive a lâmpada 3, I5 e I6, se forem acionados em conjunto. Né? Então, I5, aqui, um selo,
Muito bem, um selo. Yes. E 6. E 6. Ok. Então tá aí a lógica do nosso quarto problema. Vamos agora fazer a simulação do conjunto completo para ver se efetivamente está funcionando. Vamos deixar aqui os dispositivos na condição normal em repouso, né? Esses 4 fechados, esses 4 abertos. Vamos ligar o nosso simulador e vamos atender o requisito do nosso descritivo de funcionamento. B0 deve acionar todo mundo. Ligamos B0. Olha lá, acionou todo mundo. Quando eu, já fiz muito rápido, eu acionei todas as 3 lâmpadas. Se por acaso a botoeira voltar à condição de repouso, eu continuo com as 3 ligadas, porque existe o selo para garantir a continuidade lógica na minha linha, ou seja, está de acordo, está correto, né? Aí eu vou testar o desligamento individual de cada uma delas, ou seja, a botoeira B1 desliga só L1, tá aí, ó, perfeito. A botoeira B2 desliga só L2, tá aí, ó, perfeito. E a botoeira B3 desliga só L3, tá aí, ó, perfeito, né? Vou ligar tudo de novo, só para a gente poder testar o desligamento de tudo, né? Para ver se está funcionando para todo mundo. E, de novo, lendo aqui o nosso descritivo, está escrito bem claramente, B5 e B6, se pressionados ao mesmo tempo, ou seja, se pressionados conjuntamente, desligam tudo. Então, se eu pressionar só B5, não deve acontecer nada. E não acontece, olha lá. As 3 lâmpadas continuam acesas. Mas se eu pressionar P6 em conjunto com o IP5, com o B5, vai desligar as 3 lâmpadas. Então, também com isso a gente conclui que a nossa funcionalidade está perfeita, né? Então, essa é a solução para os exercícios que a gente tinha pedido para vocês, né? Que foi finalizada ontem, né? E que nada mais é do que o retrato daquela nossa aula no dia 22 e 23, onde nós abordamos tudo isso daqui, né? Então, só para ficar finalizado aqui, queria saber se alguém quer fazer algum questionamento, se quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma observação, né? É o momento. Nenhuma? Muito bom. Então eu vou parar de compartilhar a minha tela, perfeito, e vou encerrar a nossa gravação aqui. Então, nesse momento, finalizamos a gravação da resolução dos exercícios da última atividade, ok? Então, vou parar a minha gravação nesse momento, perfeito.